Olá, eu sou Ciro Campos, aqui ao meu lado o meu colega Márcio Azevedo e vamos falar das chances da seleção brasileira que disputa a vaga nos Jogos de Tóquio no torneio olímpico de futebol. O Brasil vai disputar o pré-olímpico da Colômbia, tem a estreia contra a seleção do Peru e o Brasil, que ganhou o ouro olímpico nos Jogos do Rio em 2016, tenta renovar a dinastia nesta modalidade. Márcio, o que você acha desta seleção brasileira do André Jardine? Você acha que, apesar dos desfalques que o Brasil teve, tem boas chances de conquistar a vaga? Ciro, obrigado aí pelo convite para participar aqui e falar um pouco desse pré-olímpico, né? Não, é uma seleção muito forte, óbvio que não é a que o André Jardine tinha como ideal, né? Tem diversos nomes que infelizmente os clubes europeus não liberaram, né? A gente tem que explicar aí para os nossos internautas que não é uma data FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores, então ele sofreu um pouco para fechar sua lista. Mas claro que é uma seleção muito forte, a gente tem jogadores importantes que já são realidade no futebol brasileiro, né? Você tem o Pedrinho no Corinthians, o Antony do São Paulo, Igor Gomes, que foi muito bem aí na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Renier, que já é uma realidade do Flamengo, mas deve ir para o Real Madrid, então em breve. Exatamente, ou seja, são jogadores já com destaque no futebol brasileiro, então as chances são grandes do Brasil conseguir essa vaga em Tóquio. Lembrando sempre que não vai ser fácil, né, Ciro? A gente sabe muito bem que são adversários fortes, né? As outras seleções também têm os seus jogadores jogando na Europa, alguns jogando na Europa ou jogando próprio no Brasil, né? A gente tem diversos jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro que vão estar representando essas seleções também sul-americanas nesse pré-olímpico, né? E uma dificuldade do pré-olímpico, como o Márcio falou, é a quantidade de vagas em Tóquio. Em vez das eliminatórias, que são 4 vagas diretas para o Mundial, no pré-olímpico são apenas 2. Isso dificulta bastante e aumenta a concorrência. Mais uma vantagem que o Brasil teve justamente nesse ciclo rumo a Tóquio é a mudança no formato de classificação. Nas últimas 3 edições olímpicas, valeu o Sul-Americano Sub-20 como torneio classificatório. Se tivesse sido mantida essa regra agora para Tóquio, o Brasil estaria fora, até porque a seleção não fez boas campanhas nos últimos sul-americanos. Como destaque do que o Márcio acabou de comentar, temos como jogadores que são muito conhecidos aqui do público paulista, o Antony do São Paulo e o Pedrinho do Corinthians. O interessante também, Márcio, é a gente ver, como você falou, o crescimento de outras seleções, né? Antes a gente via o pré-olímpico muito como a Argentina, que era a grande força, mas na verdade a gente tem a Colômbia, que é o time da casa, o Equador também, que foi campeão sul-americano sub-20. Né? Venezuela, né, que tem um trabalho muito bom de base aí recente, né? Começou a dar muitos frutos. É sempre assim, esses campeonatos, né, Ciro, a gente tem historicamente isso, são torneios sempre muito difíceis pelo número pequeno de vagas, até por você não poder contar com todos os jogadores, né, principais. Claro que o Brasil, eu citei alguns aqui, mas ainda tem o Paulinho, ex-Vasco, que está lá no Bayer Leverkusen, você tem o Matheus Cunha, que fez toda, né, o importante disso também a gente citar, a preparação do Brasil foi muito boa, né, acho que talvez com certeza, fez amistosos, está na Granja Comari desde cedo. Exatamente, talvez esse seja o diferencial do Brasil. Claro que a pressão dessa vez é um pouco menor, eu vejo, para a seleção brasileira, Ciro, porque já ganhou o ouro, né, aquele ouro tão sonhado, o Brasil conseguiu conquistá-lo aqui no Rio de Janeiro, então a pressão é um pouquinho menor. Mas apesar a pouca idade também acaba tornando esses jogos um pouco imprevisíveis, né? A molecada às vezes pode desconcentrar um pouco, enfim, mas eu vejo o Brasil muito forte. Claro, preocupação com a Colômbia, que vai jogar em casa, sempre é um adversário complicado, a Argentina, claro, Uruguai, enfim. E eu lembro, você falou, né, Ciro, que antigamente era recentemente, né, a vaga era ali pelo Sub-20. Eu lembro que eu cobri um Sub-20 lá atrás, em 2007. Onde foi? Em 2007, no Paraguai, a primeira fase em Pedro Juan Cabaleiro e a segunda fase depois em Assunção, que o Brasil sofreu muito e já sofria com esses desfalques dos grandes equipes. O Marcelo, por exemplo, hoje no Real Madrid, era para estar naquela seleção, não foi, mas aquela seleção tinha o Alexandre Pato, tinha o Lucas Leiva. Tinha o Cássio também, né? O Cássio, goleiro, que ganhou a posição do Muriel, irmão do Alisson e hoje, né, Muriel no Fluminense, enfim. Fagner, lateral do Corinthians, jogava naquele time. E o Brasil sofreu muito, fez uma primeira fase um pouco complicada, depois deslanchou a partir do segundo jogo da fase decisiva e acabou se classificando para a Olimpíada naquela oportunidade. Naquela vez foi a primeira vez que um torneio sub-20 deu a vaga para os Jogos Olímpicos, né? Essa agora voltamos aos modos antigos, quando a gente tinha esse pré-olímpico, né?
A gente lembra que aquele time, né? Nem sempre dá certo esse pré-olímpico. A gente conversou aqui na redação um pouco antes sobre aquele time do Ricardo Gomes, né? Que tinha Diego, Robinho, a expectativa era muito grande e não conseguiu a classificação. E o Brasil também frustrou no pré-olímpico em outras edições. Em 92, por exemplo, até fiz uma pesquisa, Cafu, Elivelton, Elber, Marcelinho Carioca, todos esses jogadores estavam no time que não conseguiu vaga para os Jogos de Barcelona. Também, Márcio, um destaque interessante para quem vai acompanhar o pré-olímpico é ficar de olho em outras seleções. Sempre tem algum jogador jovem que pode ser contratado por um time brasileiro e esses jogadores, inclusive, têm um valor de mercado mais barato, mais acessível. Como destaque, eu citaria o Angulo, o jogador que foi trazido no ano passado pelo Palmeiras, cerca de 11 milhões de reais, jogador que deve ser um dos principais destaques da Colômbia neste pré-olímpico. Da Argentina eu citaria também o McAllister, que é meio campo do Boca Juniors. Esses jogadores vale ficar de olho, né? Apesar de Colômbia e Argentina não estarem no grupo do Brasil nesta primeira fase, vale a pena o torcedor ficar atento nesses destaques, até porque, quem sabe, alguns deles no futuro não pode aparecer como reforço dos times brasileiros. A gente agradece a participação e a audiência de vocês e acompanhe nossa cobertura aqui no Estadão. Valeu!